Bom dia a todos. Tudo bem disposto, meus meninos? Tudo boa saúde? Mantenham-se resguardados e saudáveis e a trabalhar. Temos mais uma aula de... Estão-me todos a ouvir? Ninguém disse bom dia? Bom dia, professor. Sim, estamos. Ok. Sempre na dúvida, enquanto não há reações. Ok. Bom dia. Bom, então temos aqui um exercíciozinho para nos lembrarmos das coisas que andámos a fazer recentemente. Um exercício de cálculo de limites. Nós até aqui já vimos várias maneiras para lidar com limites. E a ideia é tirar partido das coisas novas que andamos a aprender, nomeadamente os desenvolvimentos de Taylor. Por isso é que está aqui esta sugestão. Então, vamos ver como com estas coisas é muito fácil de calcular limites como estes. Alguém quer dar alguma achega, meus meninos? O que é que a gente faz com e elevado a x ao quadrado? Olhemos para aqui para e elevado a x. O que é que a gente pode dizer sobre e elevado a x ao quadrado? Ninguém quer dizer nada, meus meninos. É elevado a uma coisa, é 1 mais a coisa ao quadrado sobre 2. Então, quanto é que é elevado a x ao quadrado? É isso ao quadrado. Quem é que é ao quadrado? Isto tudo ao quadrado? Sim. Não é. Repare, o que estamos a fazer é que onde está x, vamos espatar com x quadrado. Não é o e elevado a x que está ao quadrado, é só o x que está ao quadrado. Portanto, vamos aqui, vamos espatar onde está x, espatamos com x quadrado. Então, o que é que fazemos aqui deste lado? Bom, onde está x, espatamos com x quadrado. Portanto, o que estamos a dizer é elevado a quadrado igual. E agora o que é que pomos? Bom, é elevado a uma coisa, é 1 mais a coisa. Bom, é elevado a x quadrado, é 1 mais x quadrado, mais por aí fora. Okay? Vamos escrever. 1 quadrado mais x quadrado. Vou escrever devagarinho, que é para percebermos tudo o que é que mais. Lembram-se como é que se escreve, como é que se lê estes 3 pontinhos? Mais. Como é que se lê estes 6 pontinhos? Ainda se lembram, meus meninos? É bom conhecer os termos técnicos. Estes 3 pontinhos lê-se. Ninguém se lembra. Lê-se nhanhanhé. Ah, ok, a Raquel disse nhanhanhé. Muito bem. Ok, está bem? Então repara, se eu tenho uma expressão para e elevado a x, então agora em vez de x é fazer a mesma coisa com x quadrado. Bom, e por outro lado, eu quero calcular este limite. Quando x tende para zero, eu tenho aqui x quadrado. Será que eu preciso desta expressão aqui que vai dar x à quarta? Não preciso. Porquê? Este x à quarta é mais pequeno do que x ao quadrado. É 1. Como é que chamámos a isso? Isto, o x à quarta, depois o x à sexta, por aí fora, todos estes são mais pequenos do que x ao quadrado. São O pequeno, exatamente, são O pequeno x ao quadrado. Ou seja, podemos dizer que isto é igual a 1 mais x quadrado mais O pequeno de x quadrado. E porquê é que paramos no x quadrado? Bom, porque aqui está x quadrado, tudo o que for a mais já não vai contribuir, já fica ali arrumadinho no O pequeno, porque isto é dividir por x quadrado, o limite vai dar 0. Por outro lado, o cosseno também sabemos a mesma coisa. Podemos parar aqui no x quadrado e o resto é um O pequeno. Bom, então eu posso pegar neste e elevado a x quadrado e usar esta expressão. Posso pegar no cosseno e usar 1 menos x quadrado sobre 2. Também mais um O pequeno de x quadrado e substituir ali em cima. Ora bem, então agora o que é que a gente pode fazer com isto? Bom, 1 menos 1 desaparece. X quadrado
menos, atenção aos sinais, não é? Menos x quadrado sobre 2 fica mais x quadrado sobre 2, ou seja, 3 meios de x quadrado. E um O pequeno menos um O pequeno, o que é que dá? Lembra-se? Não é zero, pois não? Um O pequeno de x quadrado menos outro O pequeno de x quadrado. Vimos na última vez como é que fazemos contas com os O's pequenos. Dá um O pequeno de x quadrado. Isso abrunem muito bem. Está bem? Então isto arrumado fica... Conseguem ver quanto é que vai dar este limite assim de caras? Deve-se ver de caras quanto é que dá. Digam-me lá, quanto é que dá este limite? Aguardamos ansiosamente pelas vossas respostas. Não tenham medo de errar. Eu acho que não vão errar, mas é que se pronunciem. Quanto é que dá este limite? É fácil, é uma soma, dividir por x quadrado. 3 meios, exatamente. Este dá 3 meios de x quadrado sobre x quadrado, dá 3 meios, e este dá, bom, um O pequeno de x quadrado sobre x quadrado, é para isso que a gente quer o O pequeno. É porque sabemos que aquilo dá zero. Portanto, este limite dá 3 meios. E reparem que não foi nada difícil. Nós temos os desenvolvimentos conhecidos, parámos no x quadrado porque só o x quadrado é que interessava, coisas por aqui x ao cubo sobre x quadrado, tudo isto ia dar zero, portanto tudo ficou arrumado num O pequeno e e o limite estava logo direitinho. E não foi preciso derivar, não foi preciso andar para aqui a fazer regras de coxinha, nem coisa nenhuma. E sai muito bonitinho com os nossos queridos desenvolvimentos de tela. E agora vamos fazer este, como temos mais coisas para escrever, como nos programas de culinária, já temos aqui o prato cozinhado ao lado, que é para nós vermos as coisas, para não demorar muito tempo a escrever todos os passos, mas os princípios são os mesmos. Então agora vou mudar para outra janela, porque já temos aqui o slide com... E vamos ver que é exatamente, portanto, é aquele limite que nós tínhamos, o segundo exercício. Os princípios são os mesmos, temos aqui ao lado, para nos recordar, os desenvolvimentos do exponencial de seno e de cosseno que nós conhecemos. Lembram-se, o seno, como é uma função ímpar, só oferece as potências de expoente ímpar, o cosseno só oferece de expoente par, e os sinais são alternados. Vimos isto da última vez, mas não temos que saber já de cor estas coisas, se bem que praticando um bocadinho rapidamente a gente fica a saber. E então agora parece mais complicado, porque temos elevado a x ao cubo, a multiplicar por seno de x ao quadrado, e aqui temos 1 menos cosseno de x, temos aqui várias dificuldades extra em relação ao outro exercício que tínhamos antes. Bom, primeiro como é que eu faço esta conta de multiplicar? Vamos começar por pôr aqui o seno de x ao quadrado. Reparem que o que fizemos aqui com a elevado a x ao cubo é o mesmo que há bocadinho com a elevado a x quadrado, ou seja, temos é elevado a x e espatamos com x ao cubo aqui, portanto 1 mais x ao cubo mais x sobre 2, por aí fora. Seno de x ao quadrado, a mesma coisa, temos seno de x e agora vamos espatar aqui com x ao quadrado. X quadrado menos x ao quadrado ao cubo sobre 3 fatorial, por aí fora. Especial, está bem. X ao quadrado ao cubo dá x à sexta, por aí. Será que a gente vai precisar deste x à sexta? Gostávamos de não ter que fazer contas com isso. Bom, o cosseno, também sabemos a expressão do cosseno, portanto, 1 menos isto vai dar x quadrado sobre 2, mais outras coisas. Bom, e agora, se calhar este passo é um bocadinho rápido, mas vamos lá refletir. O que é que nós... A dúvida que se põe aqui, antes de avançarmos, a dúvida que se põe aqui é... Há bocadinho tínhamos mais ou menos uma pista de que devíamos parar o desenvolvimento no x quadrado porque estava a dividir por x quadrado. Agora, parece um bocado incerto onde é que a gente vai parar, porque não é dividir por x ao quadrado ou x ao cubo, é dividir por 1 menos cosseno de x, e então agora onde é que a gente para? Bom, o princípio simples dos matemáticos é o princípio da preguiça. Ou seja, nós paramos o mais cedo que for possível. Não queremos andar a fazer contas à maluca. Não queremos fazer contas desnecessárias. Portanto, ok, chegamos aqui e dizemos assim, vamos lá ver. Pelo menos x quadrado temos que considerar, porque aparece aqui seno de x quadrado. Não vamos ignorar o facto de estar ali x quadrado. Não é seno de x ao cubo, é seno de x quadrado. Portanto, até ao x quadrado temos que ir. Então, vamos tentar parar por x quadrado e ver se
Se parando no x² conseguimos resolver o problema. Se virmos que não, então vamos mais à frente. Mas tentamos sempre fazer o mínimo possível. Portanto, pelo princípio da preguiça ou da economia, dizemos assim, ok, vamos desenvolver isto tudo até x². Então, vamos lá ver, o que é que eu tenho aqui no elevado a x ao cubo até x²? Não só tenho este 1, porque depois é 1 mais 0x mais 0x², e isto já é um O pequeno x². Então fica só 1 mais um O pequeno x². O seno de x², tenho x² e depois tudo o resto é grau maior. Então fica só x² mais um O pequeno x². E faço para o cosseno a mesma coisa. Só vou até ao termo x². Aí fica uma coisa muito, muito curtinha, muito pequenina. Segunda questão, agora o que é que eu faço para multiplicar? Bom, aplico as regras normais da multiplicação, nomeadamente uma coisa que nós aprendemos desde pequeninos, chamada propriedade distributiva. Portanto, isto é muito simples. Agora vou multiplicar 1 vezes x², 1 vezes O de x², O de 1 vezes x², O de 1 vezes O de x², e nós já sabemos fazer estas contas todas. Portanto, fica só 1 vezes x² e tudo o resto, se repararem, é O pequeno. 1 vezes O pequeno de x² ao O pequeno de 1 vezes x² ao O de x², e este também. Portanto, fica só x² em cima. E em baixo o que é que fica? 1 menos 1 corta, menos por menos dá mais, e menos um O pequeno continua a ser um O pequeno. Então, afinal, isto parece uma coisa tão, um comboio tão horroroso. Resumiu-se apenas a, aqui ficou x² mais um O pequeno, e aqui x² sobre 2 mais um O pequeno. Quanto é que dá este limite, meus meninos? Ok, a Bruna disse 2, e disse bem. Não é? Reparem que não é 1/2, é 2, não é? Porque 1 sobre 1/2. Portanto, isto é 1 vezes x², isto é 1/2 x². Ou seja, o de cima, x² dividido por 1/2 x² vai dar 2. Portanto, se nós quisermos, isto é, tal como noutros casos, há aqui dois pontos de vista. O ponto de vista é dizer assim, ok, eu olho para ali e digo assim, quanto é que vai dar? 2. Outro ponto de vista é dizer assim, então se eu chegar aqui no exame e tiver que mostrar ao professor por escrito que isto dá 2, o que é que eu devo fazer para mostrar sem qualquer espaço de engano de que isto dá 2? Bom, eu tenho que usar a definição de O pequeno. A definição de O pequeno é que esta coisa que aqui está a dividir por x² vai tender para 0. Bom, então vamos dividir por x². Mas, volto a dizer, antes disso, já, e como a Bruna disse, e espero que também tenham percebido, antes disso a gente olha para aqui e já está a ver que outro nome para, podemos dizer assim, na nossa linguagem particular, que nós temos aqui usado, nos termos técnicos que nós gostamos de usar, um outro termo para O pequeno, e vamos lá, qual será um termo carinhoso que nós temos por estes O pequenos? Que já usámos aqui muitas vezes. Exatamente, Beatriz. Pevide. Tá bem? Outra ideia é que este O pequeno é uma daquelas pevides. Portanto, se nós esquecermos a pevide, o que é que temos? x² dividido por metade de x², 2. E porquê é que é uma pevide? Porque se eu dividir tudo isto por x², aqui fica 1, aqui fica O de x² sobre x², e aqui fica 1/2, e aqui fica O de x² sobre x². E agora, no fundo, o que é que fizemos? Ao dividirmos por x², estamos novamente, como fizemos já atrás em outros casos, a levantar a indeterminação, porque agora dá 1 mais 0, 1/2 mais 0, limite é 2. Mas, como dizia antes, se nós pensarmos assim, este O pequeno é tal pevide, então já estávamos a desconfiar que isto ia dar 2. Ok, muito bem. Muito bem. Então temos mais uma outra situação sobre desenvolvimentos de Taylor, antes de irmos para uma nova fase em que vamos fazer bonecos. Ainda não fizemos bonecos hoje, temos que fazer, não é? Ora bem, mas primeiro temos aqui uma outra situação, uma outra ideia a explorar sobre o conceito de desenvolvimento de Taylor. Primeiro ainda temos aqui um pequeno exercício, não estava a esquecer, tinha aqui este exercício, agora eu não me vou alongar muito porque os princípios no fundo são os mesmos, mas já agora vamos referir. Se eu quiser fazer o desenvolvimento, ao fim e ao cabo, isto é semelhante àquilo que nós fizemos no caso anterior, quando multiplicámos o elevado a x² pelo elevado a x ao cubo por cento de x². Multiplicamos, usamos a propriedade distributiva e as regras do O pequeno. Mas, por vezes, eu simplesmente quero saber um desenvolvimento de uma coisa. Eu sei o desenvolvimento de seno, sei o desenvolvimento do cosseno, e
se nós formos ingênuos e formos dizer assim, qual é o desenvolvimento dela? Tenho que calcular as derivadas desta função. Ei, que chatice. A ideia não é andar a calcular derivadas a torto e a direito. A ideia é usar os desenvolvimentos que nós já conhecemos para encontrar novos. Portanto, se eu sei o desenvolvimento de seno e sei o desenvolvimento de cosseno, o que eu preciso fazer é escrever este desenvolvimento e multiplicá-los e usar a propriedade distributiva e usar a aritmética do O pequeno. Portanto, se eu tiver o desenvolvimento para o cosseno, se eu quiser só um de ordem 4 para esta função, eu vou pegar no desenvolvimento do seno só de ordem 4. Qual é ele? Ora, sabemos que é x, depois é menos x ao cubo sobre 6 e depois já vem x à quinta. Portanto, ora, vamos ser postos fora, infelizmente. Aqui temos que parar. Portanto, eu, para escrever o desenvolvimento de seno, se eu sei que é x menos x ao cubo sobre 6 mais qualquer coisa, depois já passo, paro ali, ao pequeno. Tudo bem. Parem que o termo de x à quarta, em termo de x à quarta, no desenvolvimento do seno é 0. E a mesma coisa para o cosseno. E agora, se calhar, vocês vão me dizer, professor, não se enganou, não sei. Assim, então eu vou parar no cosseno, mas eu só pus aqui o desenvolvimento do cosseno até à ordem 3, não pus até à ordem 4. Assim, não tinha que pôr até à ordem 4. Vamos lá ver. O que é que nós queremos fazer? Multiplicar estas coisas. Multiplicar e obter um desenvolvimento até à ordem 4. Então parece que eu tinha que ter a pôr aqui mais x à quarta sobre 4, fatorial, mais um O pequeno x à quarta. Ou seja, tinha que continuar o desenvolvimento do cosseno também até à ordem 4. Porquê é que eu pus até à ordem 3? Bom, reparem, que conta é que eu vou fazer? Vou multiplicar estas duas. Quando eu multiplico, tudo o que for de grau acima de 4 vai ficar dentro do O pequeno. Não preciso ter cá. Mas se eu puser aqui o x à quarta, a primeira coisa que eu faço com o x à quarta é multiplicar por x. Já vai dar x à quinta. Então não preciso dele para mal. Vamos fazer a conta. Se vou fazer seno vezes cosseno, vou pôr este desenvolvimento do seno, este desenvolvimento do cosseno, e agora é aplicar propriedade distributiva, multiplicar estas coisas. Mas repare, se tivesse aqui x à quarta, o x à quarta, a primeira coisa que eu multiplicava era por x, já dava x à quinta, já ia dar ao pequeno. Escuso de pôr lá coisas que não vão contribuir para o desenvolvimento, não vão resultar em parcelas com grau até 4. Então agora é uma questão de fazer as contas. X vezes 1, x vezes menos x quadrado sobre 2, que dá menos x ao cubo sobre 2, x vezes 1 ao pequeno, x ao cubo, que dá a regra da multiplicação, não é? O de x à quarta, e depois o x ao cubo, o que é que fazemos? X ao cubo sobre 6 multiplicar por 1, menos x ao cubo sobre 6 multiplicar por menos x quadrado. Bom, já dá x à quinta. Não interessa. Eu costumo dizer, pega-se numa vassourinha e varre-se para dentro do O pequeno. O x ao cubo vezes um O de x ao cubo vai dar um O de x à sexta, portanto também é O de x à quarta, dentro do O pequeno. Este O de x à quarta a multiplicar para estas coisas todas, tudo isto dá O de x à quarta, então afinal fica muito pouca coisa. O x vezes 1, o x ao cubo sobre 6 vezes 1, o x ao cubo sobre menos x ao cubo sobre 6 vezes menos o x ao quadrado sobre 2 e mais nada, tudo o resto é O pequeno. Okay? E, portanto, é uma questão de arrumamos aqui os termos de x ao cubo e temos o desenvolvimento desta função. Não surpreendentemente, só aparecem potências com expoente ímpar. E podemos verificar que vai sempre acontecer. Não é? Porquê? Bom, o produto de uma função ímpar por uma função par é uma função ímpar. Portanto, tudo normal. Outra coisa que nós temos que fazer para verificar se este desenvolvimento está certo é lembrar-nos um bocadinho das coisas que a gente aprendeu da trigonometria, quando éramos pequeninos, e reconhecer, seno de x vezes cosseno de x, isto é metade do seno de 2x. Então podíamos fazer seno de 2x, podíamos aqui fazer seno de 2x, porque é que dava? Bom, é outra vez a mesma ideia de há bocadinho. Espatamos com 2x aqui, portanto ficava 2x menos 2x elevado ao cubo, que é 8x ao cubo sobre 6, mas, ora, metade disto ia dar exatamente o que está ali. Portanto, temos duas maneiras para calcular o desenvolvimento e vemos que chegamos ao mesmo resultado.
Ok. Portanto, isto um bocadinho sobre encontrar novos desenvolvimentos. Portanto, o que fizemos até aqui foi, basicamente, perceber que para encontrarmos desenvolvimentos de outras funções não temos que andar a calcular derivadas, mas podemos somar, podemos multiplicar, podemos substituir x por x quadrado, x ao cubo e encontrar desenvolvimentos de muitas outras funções sem andar a fazer uma data de contas. O próximo exemplo que vamos ver sobre o desenvolvimento de Taylor também tem um pouco o mesmo espírito. O espírito que é a fórmula de Taylor diz que temos um desenvolvimento com estes coeficientes que vêm das derivadas da função. Mas a maior parte das vezes o que nós queremos não é andar a calcular derivadas para encontrar os desenvolvimentos, é funcionar no sentido contrário. Então, vamos pegar aqui num exemplo que também é bem conhecido. Será que a gente consegue escrever esta expressão de uma maneira bem conhecida? Podemos, sim. Se escrevermos desta maneira, temos aqui a fórmula da soma de uma série. Hoje está tudo muito calado, não é? Isto está aqui a soma de uma série. Fórmula bem conhecida. Ninguém diz nada, meus meninos. Estão todos acanhados. Soma de uma série. Não, não é essa, Tomás. Não é essa. 1 sobre 1 menos a série. Uou. Então ainda apareceu na última aula também. Série geométrica, exatamente, o Pedro disse. Série geométrica de razão menos x. 1 sobre 1 menos a razão. É a fórmula da série geométrica. É muito bem. Então, temos uma série geométrica de razão menos x. Bem, portanto, podemos escrever assim, se quisermos. Então, isto diz-nos que esta função é a soma desta série de Taylor. Portanto, estes coeficientes que aparecem nas várias potências de x são dados pela fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor que diz que os coeficientes são da forma derivada de ordem de k sobre k fatorial. Bom, então, agora eu pergunto, se eu tenho este desenvolvimento, esta pergunta pode-se pôr para uma função qualquer, aqui a dar um exemplo. Se eu tenho este desenvolvimento, qual será o valor da terceira derivada? Qual será o valor da derivada da ordem 50 ou da derivada da ordem 20.056? Qual será? Reparem que estamos a trabalhar ao contrário, ou seja, nós quando começámos a encontrar desenvolvimentos de funções, o que nós fazíamos era íamos calculando as derivadas e depois chegávamos com os valores obtidos para as derivadas para escrever o desenvolvimento. Agora, temos o desenvolvimento obtido de outra maneira, que não usou derivadas nenhumas, usámos a fórmula da série geométrica, neste caso. O que é que a gente pode dizer sobre as derivadas? Bom, este desenvolvimento, a fórmula de Taylor, vamos recordar, a fórmula de Taylor diz-nos isto, diz-nos que a função é igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x, mais f de 2' de 0 sobre 2 fatorial vezes x quadrado, mais por aí fora. Ora, segundo a fórmula de Taylor, o coeficiente que aparece a multiplicar por x ao cubo é a terceira derivada sobre 3 fatorial. Tem que ser, porque essa utiliza a fórmula. Neste caso, qual é o coeficiente que está a multiplicar por x ao cubo? Menos 1 igual a 3. Portanto, a função é igual a esta soma, mas esta soma é a série Taylor. Portanto, este menos 1 elevado a 3 tem que ser igual àquela expressão que ali está. Portanto, quanto é que é a terceira derivada? Quanto é, meus meninos? Digam lá coisas, meus meninos. Estão muito calados hoje. Ora, vamos... É quase isso. Ficar aqui um sinal menos. Ou não? Não é? Porque é menos 1 elevado a 3, não é? Portanto, isto está menos. Portanto, o Eduardo disse 6, é menos 6 por causa deste sinal que ali está. Menos 1 ao cubo é menos 1. Portanto, menos x ao cubo é igual à derivada sobre 6, portanto, a derivada é igual a menos 6. Vamos... Ok. Estamos de volta. Portanto, como estávamos a dizer, a terceira derivada é igual a menos 6. A derivada de ordem 50, bom, isto menos 1 elevado a 50 dá 1,
Portanto, a derivada de ordem 50 sobre 50 fatorial é igual a 1. Portanto, a derivada de ordem 50 é igual a 50 fatorial. Portanto, conhecendo um desenvolvimento e sabendo a fórmula de Taylor, que nos diz quais são os coeficientes que devem aparecer, nós conseguimos saber quais são as sucessivas derivadas no ponto zero. Bom, e agora vamos fazer bonecos. Vamos falar um bocadinho sobre as funções trigonométricas inversas, mudando agora completamente de assunto. Vamos relembrar ou conhecer um bocadinho sobre as funções trigonométricas inversas, chamadas funções arco-seno e arco-tangente. E a melhor maneira mesmo é mostrar uns belos bonecos sobre estas coisas. Então, o nosso boneco. Temos aqui um gráfico da função seno. Esta função tem uma inversa? Sim ou não? Digam lá, respondam-me lá, sem medo. Ora, o Tomás diz que sim. Porquê? A Bruna diz que não. Porquê? Uma função, para ter uma inversa, precisa de ser uma coisa que esta não é. A Bruna tem razão. Esta função não tem inversa. Não tem inversa porque ela não é injetiva. Muito bem, Bruna. Muito bem. Não é injetiva. Portanto, não podemos inverter. Porque se uma função não é injetiva, quer dizer, se ela se repete o mesmo valor, então, ao inverter, havia um ponto que tinha duas imagens. Não pode ser. Ou, neste caso, até infinitas imagens, porque a função seno repete-se infinitas vezes. Ou então, o que é que a gente faz para ter uma inversa da função seno? O que nós fazemos é, vamos restringir o domínio da função a um intervalo onde ela seja injetiva. Bom, e haveria mais que uma hipótese de o fazer, mas há uma que é mais natural e essa que nós usamos, e por isso vamos por aqui agora a vermelho. Tomamos a restrição que é este intervalo, que é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Porquê? Porque a função neste intervalo é injetiva, é estritamente crescente, e além disso tem outra coisa boa, é que o contradomínio desta restrição é exatamente o contradomínio da função seno, ou seja, é o intervalo de menos 1 a 1. Então, em lugar de termos a função seno na totalidade, o que nós fazemos é, consideramos só este bocadinho da função seno, e agora temos uma função injetiva e como tal, tem inversa. A inversa desta função chamamos a função arco-seno. Ora, esta função é crescente, portanto, a sua inversa é uma função. Uma vez que esta função é crescente, o que é que podemos dizer sobre a inversa? Podemos dizer que ela é crescente, que é decrescente, que não é nem uma coisa nem outra. O que é que acham? Pronunciem-se, meus meninos. O que é que acham? A função inversa desta é crescente. A Rita diz que acha que é decrescente. Mais opiniões. Acham que é crescente ou decrescente? Há mais opiniões. O Pedro diz decrescente, o Gonçalo diz crescente, o Bernardo diz decrescente. Há várias opiniões. Portanto, a questão é, tenho uma função crescente. A inversa será também crescente ou será decrescente? Bom, vamos pôr o boneco da inversa, ou vamos antes pôr o boneco. A função é crescente, quer dizer o quê? Quer dizer, quando o x aumenta, o y também aumenta. Podemos pensar assim, pensando geometricamente, não é? Quando o x aumenta, o y respectivo também aumenta. Isso que digamos, a função ser crescente. Então, se eu fizer a inversa, eu vou trocar e vou dizer assim, quando o y aumenta, o x, bom, quando o y aumenta, o x também aumenta. Ou seja, a inversa de uma função crescente é também uma função crescente. Querem ver? A inversa agora está aqui. É também uma função crescente. Por outro lado, como
a restrição da função seno, que nós consideramos, a chamada restrição principal, tem o domínio de menos π meios a π meios e contradomínio de menos 1 a 1. Quando fazemos a inversa, vai ser precisamente ao contrário. Vai ter domínio de menos 1 a 1. Reparem que a função azul temos a função inversa, não é a função arco-seno. Domínio de menos 1 até 1 e o contradomínio de menos π sobre 2 a π sobre 2. E como vemos, ela é crescente. Por outro lado, e isso vai ser uma parte num exercício da TP, por outro lado, esta função, como a função seno tem derivada, a função inversa vai ter derivada, o teorema da derivada da função inversa, desde que a derivada da função seno não seja zero. Ora, há aqui pontos onde a derivada da função seno é zero, aqui temos um ponto onde a derivada é zero e aqui temos um ponto onde a derivada é zero. Nos outros não. Aqui, portanto, esta função vai ter derivada em todos os pontos, exceto aqui no menos 1 e no 1. E como vemos, ela é estritamente crescente. Depois eu vou pôr lá o boneco, aliás, nos apontamentos desta aula vão estar lá, digamos, estas informações que estamos aqui agora a dizer, só conversa, vai ficar tudo escrito. Bom, vamos ver a função arco-cosseno, rapidamente, porque o que mais nos interessa vai ser o arco-tangente. Vamos ver a função arco-cosseno, a função cosseno. Temos o mesmo problema. A função não é injetiva, portanto, não tem inversa, assim como está. Não tem inversa. Portanto, temos de fazer o mesmo. A ideia é fazer a mesma coisa que nós fizemos para fazermos o arco-seno. Vamos tomar um intervalo onde a função seja injetiva. Reparem que agora não pode ser o mesmo. Porque se eu fizer de menos π meios até π meios, a função não é injetiva. Reparem que ela repete-se. Eu tenho que escolher um intervalo diferente. Bom, e se não pode ser centrado na origem, o que nós fazemos é, bom, a segunda coisa melhor é ser a partir de zero o mais pequeno possível. Então vamos escolher este intervalo aqui de 0 até π. Então vamos lá escolhemos este intervalo aqui. Reparem que a função agora aqui neste intervalo é injetiva, é estritamente decrescente, como se vê bem pelo boneco, e agora podemos também refletir sobre a monotonia da função inversa. Agora temos uma função que é decrescente. Há bocadinho vimos que a inversa de uma função crescente era também crescente. Agora já não deve ser surpresa que a inversa de uma função decrescente vai ser ela também decrescente. Se fizermos o boneco da função inversa, fica aqui uma espécie de um passarinho com umas asas bem largas, não é? Uma ave planadora aqui. Portanto, reparem como é a função arco-cosseno, que é esta azul, é uma função estritamente decrescente. Mais uma vez também, aqui nestes pontos, nos extremos do intervalo, ela não vai ter derivada, porque daria infinito, porque esta derivada da função cosseno aqui em cima e aqui em baixo é zero. Nos outros vai ter derivada, com o nosso conhecido teorema da derivada da inversa. Portanto, o que é que nós podemos dizer resumidamente sobre esta função arco-cosseno? Já vimos que ela é estritamente decrescente, já vimos que o domínio é de menos 1 a 1, que é o contradomínio da função cosseno neste intervalo, e o contradomínio é de 0 a π, é decrescente. Vem de π, até 0. O contradomínio é um intervalo de 0 a π. Ok, portanto, não vamos também calcular a derivada disto, vamos só ver o boneco da função arco-tangente. Temos a função arco-tangente, então, a função tangente. Ora, mais uma vez, mesmo problema, a função não é injetiva. Escolhemos um intervalo, aqui podemos escolher um intervalo, mais uma vez, à volta do zero, bonitinho. Vamos escolher o intervalo mais próximo à volta do zero. Reparem que aqui é o intervalo, é ao contrário do seno, o intervalo é aberto no menos π sobre 2 e π sobre 2, porque não existe tangente de menos π sobre 2 nem de π sobre 2. Escondemos o resto. Portanto, temos uma restrição da função tangente no intervalo de menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo contradomínio é o R inteiro, não é? Porque aqui temos assíntotas verticais, também já falámos sobre isso. Portanto, temos uma função que tem contradomínio igual a R. Ao fazermos a inversa, como esta função é crescente, agora já sabemos, a inversa também vai ser uma função crescente, e vai ter como domínio
o contradomínio desta, ou seja, o domínio R, e contradomínio, o domínio desta função, seja menos π sobre 2, a π sobre 2. E cá temos a função arco-tangente. Esta função arco-tangente vai ser uma nossa amiga até ao final deste curso. A principal destas três funções é esta mesmo, arco-tangente. Temos contradomínio de menos π meios a π meios, domínio R, estritamente crescente, e esta tem derivada em todos os pontos. E o que nós vamos fazer a seguir é mesmo calcular essa derivada da função arco-tangente. O nosso próximo trabalho vai ser calcular a derivada da função arco-tangente e vai ser por aí que nós hoje essencialmente vamos terminar. Ora bem, então vamos voltar aos nossos slides para calcularmos a derivada desta importantíssima função. Ora bem, portanto, recapitulando esta função arco-tangente que é tão importante, a função arco-tangente com domínio R, o contradomínio já vimos que é o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, é uma função real, variável real, portanto o conjunto de chegada é R, mas ela tem como contradomínio o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, é a inversa desta restrição da função tangente, como nós vimos, não é? Portanto, vamos à função tangente, ela não é injetiva, tomamos uma restrição só no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, onde ela fica injetiva, e essa inversa é a função arco-tangente que nós estamos a estudar. Ora bem, então, o domínio da função é, recapitulando, R, não é? Portanto, é o contradomínio desta função. O contradomínio vai ser o domínio desta função, portanto, vai ser o menos π sobre 2 a π sobre 2. E, para calcularmos a derivada, vamos relembrar o nosso querido teorema da derivação da função inversa. Ora bem, então, se nós temos a função arco-tangente, se nós chamarmos y a arco-tangente de x e x a tangente de y, vamos usar uma notação que é a notação de Leibniz para a derivada, que não tínhamos usado ainda aqui na teórica, na TP por acaso usámos, mas na teórica não tínhamos usado. A notação de Leibniz para a derivada é uma notação extremamente compacta e sugestiva, que é esta que está aqui. Portanto, dy sobre dx é o nosso y', digamos assim, a derivada desta função. O Leibniz escreve desta maneira, dy sobre dx, que é como quem diz a variação do y a dividir pela variação do x, que é o que a derivada representa. Está bem? dy sobre dx. Ora, com esta notação, o nosso teorema da função inversa escreve-se de uma maneira extremamente curta e compacta. Reparem, o que é que diz o teorema da função inversa? Diz que a derivada desta função no ponto x é igual a 1 sobre a derivada desta outra função no ponto y. É o teorema da função inversa. A derivada inversa é 1 sobre a derivada da função. Bom, mas então, se esta derivada se escreve dy sobre dx, esta derivada escreve-se dx sobre dy, então o teorema da função inversa, resumidamente, escreve-se assim. Bonito, não é? Sugestivo, não é? Reparem, ok, está bem. Se isto fosse uma fração, o inverso da fração, o inverso de dx sobre dy, o inverso de uma fração troca-se o numerador com o denominador. Portanto, o teorema da função inversa agora pode-se escrever desta maneira extremamente curta e sugestiva. Bom, e agora, a derivada desta função, dx sobre dy, é a derivada da função tangente. Lembra-se qual é a derivada da função tangente? Se não nos lembrarmos, a gente faz a conta outra vez, também não é nada do outro mundo. Está bem? A derivada da tangente é fazermos seno sobre cosseno, fica a derivada de seno vezes cosseno, menos seno sobre a derivada de cosseno, dividir por cosseno ao quadrado, lembra-se? Fizemos essa conta no passado e vimos que dava 1 sobre cosseno ao quadrado. Está bem? Bom, e agora? Agora, nós gostávamos de... Reparem, isto é a derivada desta função, a derivada da arctangente de x. Há de ser qualquer coisa com x, não é com y. Está bem? Portanto, nós temos de continuar esta conta de maneira a obter uma expressão que diz, bom, a derivada da arctangente de x é uma certa função de x. Bom, para isso convém que nós escrevamos esta expressão 1 sobre cosseno ao quadrado, de alguma maneira faça aparecer tangente, porque quando aparecer tangente de y, isso é o nosso x. Então, a maneira de nós lá chegarmos é usando
da chamada fórmula fundamental da trigonometria. Tá bem? 1 sobre cosseno ao quadrado, eu vou fazer aqui ao lado, só por um bocadinho, para ver que não estamos aqui a enganar ninguém. A fórmula fundamental da trigonometria, sabem quanto é que isto vai dar ou não? Hoje está tudo muito calado, não estou à espera que me digam muita coisa. Bom, a fórmula fundamental da trigonometria diz que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Né? Se nós dividimos tudo por cosseno ao quadrado, é fácil de ver o que é que vai dar. Fica 1 mais tangente ao quadrado igual a isto. Está aqui. Portanto, isto vai ser 1 mais tangente ao quadrado. Se quiserem, eu escrevo. Digam no chat se quiserem que eu escreva essa conta para ver como é que aparece. Eu vou pôr aqui, se alguém se pronunciar, a gente escreve a conta com mais pormenor. Mas isto acho que é relativamente conhecido. Portanto, é 1 mais tangente ao quadrado. Isto é o que resulta de se tivermos cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado e dividimos tudo por cosseno ao quadrado. Isto é o 1 da fórmula fundamental dividido tudo por cosseno ao quadrado. Portanto, daí que vem esta igualdade. Se alguém pediu para escrever, então vamos escrever. Vou mudar para a outra folhinha, para a nossa folhinha de trabalho e escrever. Partimos desta igualdade e agora o que fazemos é dividimos isto por cosseno ao quadrado e dividimos isto por cosseno ao quadrado e dividimos isto por cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y dá. Cosseno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y dá tangente ao quadrado. E 1 a dividir por cosseno ao quadrado dá 1 a dividir por cosseno ao quadrado. É esta conta que nós fazemos. Portanto, daqui como nós tínhamos 1 sobre cosseno ao quadrado, substituímos depois por 1 mais tangente ao quadrado que vem daqui. Espero que isto esclareça. Está bem? Nosso slide, para terminar. Vamos mesmo a terminar, mesmo em boa hora. Portanto, fazemos este desenvolvimento e agora tangente de y é o nosso x, portanto fica 1 sobre 1 mais x quadrado. E descobrimos a famosa e importante fórmula da derivada do arco tangente. Portanto, fica aqui em destaque a vermelho, um bom sítio para nós terminarmos. Terminamos aqui com esta coisa que acabámos de calcular, usando aquele teorema da função inversa que está a dar um jeitaço. Portanto, derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. É curioso que podiam-se pensar que a derivada do arco tangente ia dar arco tangente, ou cosseno, ou arco cosseno, e não tem nada disso. É apenas uma função racional, é um polinómio dividido por outro, 1 sobre 1 mais x quadrado. Uma derivada com uma expressão muito, muito simples. E vamos ver já a partir da próxima vez que isto vai aparecer muitas vezes. Ok, pronto, terminamos por aqui.